E se Deus pedisse para você se casar com alguém que certamente te trairia? Bem-vindo ao Histórias de Redenção, onde as narrativas mais profundas da Bíblia ganham vida para transformar a sua. Eu sou Felipe Ursic, seu anfitrião nesta jornada através das páginas sagradas. E hoje, prepare-se para uma história que vai abalar tudo o que você pensava saber sobre o amor de Deus. Há 2.700 anos, nas terras áridas de Israel, em uma época em que profetas eram a voz de Deus na terra, um homem comum recebeu a ordem mais chocante de toda a história bíblica. Esta é a história real de Oséias, cujo nome significa salvação. Um homem comum chamado para viver o extraordinário. Uma história tão profunda que o próprio Jesus citaria séculos depois. E ela vai mudar para sempre. Como você entende o amor de Deus? Prepare-se para descobrir por que o Deus que disse, "Não adulterarás", mandou seu profeta casar com uma prostituta. Porque o Santo de Israel ordenou o impensável. Porque o amor mais improvável da história, escrito nas páginas sagradas há milênios, é também o mais poderoso. Para entender esta história que ecoa através dos séculos, precisamos primeiro voltar ao tempo dos reis e profetas do século 8 a.C., quando Isaías profetizava em Judá e Amós clamava por justiça. O reino do norte de Israel, formado pelas 10 tribos separadas após Salomão, vivia sob o reinado de Jeroboão II, seu 13º rei. As cidades transbordavam riqueza. Os cofres rivalizavam com os dias de Salomão, e o comércio com a Fenícia e o Egito florescia como nunca antes. Mas o coração do povo estava longe do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Abandonaram Yahvé, o Eu Sou, aquele que os tirou do Egito com mão poderosa. Agora se curvavam diante de Baal, o deus da fertilidade, e adoravam Aserá, a deusa cananeia. O povo que atravessou o Mar Vermelho oferecia seus filhos a Moloque. É neste cenário de traição espiritual, pior que os dias que antecederam o dilúvio, e mais grave que Sodoma e Gomorra, que surge nosso protagonista, Oséias, filho de Beeri, um homem comum, talvez agricultor como Amós, talvez sacerdote como Jeremias, mas destinado a viver algo inédito. Enquanto Ezequiel receberia visões de querubins e Paulo seria arrebatado ao terceiro céu, Oséias teve sua própria vida transformada em profecia. Seu casamento se tornou mensagem e sua dor a própria dor de Deus. Mas, para compreender o peso dessa missão, precisamos voltar às páginas de 1 Reis. Após a morte de Salomão, o homem mais sábio que já viveu, mas que acabou adorando deuses estranhos, Israel se dividiu em 931 a.C. Roboão, filho de Salomão, ignorou os anciãos. Meu pai os castigou com açoites, eu os castigarei com escorpiões. E assim, 10 tribos se rebelaram, formaram o reino do norte, deixando Judá e Benjamim fiéis à casa de Davi. Jeroboão I, para evitar que o povo fosse a Jerusalém, erigiu 2 bezerros de ouro em Dan e Betel. Eis aqui seus deuses, ó Israel. Ecoando o pecado do bezerro no Sinai e iniciando a espiral descendente que levaria ao dia de Oséias. Sob Jeroboão II, o pecado virou câncer espiritual. O povo, reino sacerdotal e nação santa, se prostituía com todos os deuses vizinhos. Nos altos montes onde Abraão erguera altares, agora havia postes de Aserá. Debaixo de cada árvore, Israel cometia adultério espiritual para atrair chuva e colheita. Rituais de fertilidade que fariam Corinto corar. Prostituição cultual nos templos pagãos. Homens e mulheres se vendendo.
Os mesmos lábios que cantaram "Cantai ao Senhor" após o Mar Vermelho, agora invocavam Baal. As mãos que colheram maná ofereciam incenso a pedaços de madeira. Como Jeremias lamentaria: meu povo cometeu 2 males. Abandonou a fonte de águas vivas e cavou cisternas rotas que não retêm água. Ainda assim, o Deus que disse: ainda que vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, não esqueceu sua aliança. No meio dessa escuridão, ele preparava uma mensagem. Não enviaria pragas como ao Egito. Não traria fogo do céu como Elias, nem terremotos ou ventos fortes. Escolheria algo muito mais poderoso: amor. Amor que se recusa a desistir, que persiste além da lógica e que paga o preço mais alto. No silêncio antes da tempestade, como antes do dilúvio quando Noé entrou na arca, ou antes de Deus falar a Jó do redemoinho, Deus escolheu um homem. Não um guerreiro como Gideão, nem um príncipe como Moisés, nem um gigante espiritual. Apenas Oséias, filho de Beere, cujo nome significa salvação. Oséias receberia uma missão de viver a própria mensagem. Numa noite comum, enquanto orava como Daniel 3 vezes ao dia, Deus falou com a mesma voz que disse: haja luz. Vai, toma para ti uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, pois a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. As palavras caíram como as tábuas da lei. Como Moisés ao ver o bezerro de ouro, Oséias deve ter pensado: tu és puro demais para ver o mal. Mas lembranças vieram à mente. Abraão não questionou ao oferecer Isaque. Moisés, Gideão, Isaías, Jeremias e até Jonas obedeceram ao chamado. Ao amanhecer, sua decisão estava tomada. Assim como Josué obedeceu, Oséias obedeceria, mesmo sem entender. Ele faria o impensável. Casaria com uma prostituta para mostrar como Deus ama prostitutas espirituais. Seria fiel a uma infiel para demonstrar fidelidade divina e amaria sem ser amado. E foi ao mercado de Gat-Hefer, fervilhante como sempre, especiarias da Índia, púrpura de Tiro, mirra da Arábia. Em meio ao comércio sagrado e ao profano negócio de prazeres carnais, estava ela, Gomer, filha de Diblaim, cujo nome significa completa, mas cujos olhos contavam histórias de vazio. Oséias a encontrou e perguntou: Gomer? Ela, surpresa, perguntou o que um homem como ele queria. Ele respondeu: quero te oferecer algo que talvez nunca tenha recebido. Casa-te comigo. O mercado silenciou. Ela hesitou, mas algo maior falou em seu coração. O silêncio se quebrou, porque o amor verdadeiro não desiste. Sob uma humilde upá, Oséias a tomou como esposa, prometendo ser para ela como Deus é para Israel. Fiel quando infiel, presente quando distante e amando sempre. Pela primeira vez, Gomer chorou lágrimas de esperança. Os primeiros meses foram de surpresa e gentileza. Histórias de brutalidades deram lugar a cuidados diários, orações e carinho. Nasceram 3 filhos com nomes proféticos: Jezreel, Lo-Ruama e Lo-Ami, cada um anunciando o juízo divino, mas também a esperança de restauração. Mas o passado resistia. Pequenas ausências, mentiras e retornos às antigas promessas vazias. As evidências surgiram, joias que ele não dera, fragrâncias de traição. O coração de Oséias sangrou. E Gomer, novamente grávida, se afastou, deixando o marido e os filhos. Sozinho e em dor, Oséias derramou sua alma diante de Deus. Por que, Senhor? E ouviu em seu coração:
Agora conheces minha dor. Cada traição tua, eu sofro desde o Éden. Meses depois, Deus chamou. Vai outra vez. Ama uma mulher adúltera como amo Israel. Ele obedeceu. Nas vielas escuras e tabernas onde homens justos não ousavam pisar, ele procurou Gomer e descobriu-a no mercado de escravos, vestida em trapos, vendida por 15 siclos de prata e 1 homer e meio de cevada. Era tudo que ele tinha. Pagou sem hesitar, comprou sua esposa e removeu as correntes. Gomer, humilhada, não ousou erguer os olhos. Ele cobriu sua nudez com seu próprio manto e disse: Vim levar minha esposa para casa. Ela soluçou: Não sou mais tua esposa. És minha. Sempre foste, sempre serás. Então por quê? Porque o amor verdadeiro não desiste. Nunca. E assim o profeta trouxe de volta a meretriz, declarando guerra ao desespero. A criança Jezreel correu. Lo-Ruama sorriu. E Lo-Ami aprendeu que rejeição não é sentença final. Cada olhar de Gomer restaurada revelava como Deus olha para nós, com perdão, compaixão e fidelidade. Desta história emergem 3 verdades sobre o amor divino. Não depende do merecimento. Persiste apesar da traição. Resgata e restaura pagando o preço mais alto. Se o seu coração bateu mais forte com esse amor que não desiste, mostre que você faz parte dessa história de redenção. 1. Deixe seu like como símbolo do seu "eu acredito". 2. Inscreva-se e venha viver a mensagem, não apenas ouvi-la. 700 anos depois, no Calvário, outro amor pagaria o preço supremo, não em prata, mas em sangue. Está consumado, ecoou o grito de vitória. A transação infinita foi concluída, e o amor venceu. Esta história não é de um passado distante, mas de você e de mim. Quantas vezes buscamos preencher a alma com migalhas? Somos Gomer, mas o amor de Deus continua nos chamando. Volta para casa. Você não precisa se limpar antes de vir. Basta chegar como está. Ele não quer rituais vazios, mas você. A questão não é se Deus te ama. Isso foi provado. Mas se você vai permitir ser amado. Inscreva-se, ative o sininho e compartilhe esta mensagem. A parte 2 da história já vem aí. E o melhor ainda está por vir. Até lá, lembre-se. Você é mais amado do que imagina. Histórias de redenção, onde o amor de Deus ganha vida. Deus abençoe você poderosamente.